As Reich é vista como a divisão mais condecorada da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Durante todo o conflito, a formação acumulou mais cruzes de cavaleiro do que qualquer outra divisão alemã, totalizando 72 até o final da guerra. O histórico de combate da divisão reflete tanto um desempenho excepcional no campo de batalha, quanto um emprego operacional consistente em vários teatros de operações. Da invasão da França à defesa final de Viena, das Reich esteve presente em quase todas as principais frentes onde lutaram as forças alemãs. Esse histórico de envolvimento contínuo teve um custo enorme. Em 1945, a divisão já pouco se assemelhava à formação que havia cruzado para a Holanda em maio de 1940. O nome das Reich é inseparável de atrocidades como o Orador, Surglan e o Massacre de Tulo. Eventos que garantiram que a reputação da divisão perdurasse muito depois do fim da guerra. Nos relatos do pós-guerra, das Reich tornou-se um símbolo de medo. Este documentário não ignora esse legado. Em vez disso, busca examinar a divisão em sua totalidade como uma formação militar, o desgaste em combate e as decisões de comando. Nenhum exército na história lutou sem cometer crimes, e a guerra industrial moderna repetidamente erode a fronteira entre combatente e civil. Das Reich é um exemplo marcante dessa realidade. Sua história mostra como os exércitos lutam, semelhante ao crime de guerra dos Estados Unidos no Vietnã, o massacre de My Lai e o que uma guerra prolongada gera. O massacre de My Lai foi realizado de uma forma surpreendentemente semelhante ao Orador Soglan, eliminando efetivamente as comunidades em uma única operação. Nenhum massacre foi resultado de combate. Ambos foram atos deliberados de violência coletiva, onde vilarejos inteiros foram tratados como inimigos e destruídos, restando apenas ruínas. Isso passou a simbolizar o colapso moral da guerra. Estamos falando sobre a decisão de Adolf Hitler de colocar a Leibstandarte SS Adolf Hitler e a SS Verfügungstruppe sob o comando operacional do alto comando do exército alemão moldou o desenvolvimento inicial da Waffen-SS. Após a invasão da Polônia em setembro de 1939, surgiram dúvidas sobre a eficácia de combate da SS. A Wehrmacht regular questionou se essas formações politicamente motivadas funcionariam como unidades militares eficazes. Os comandantes do exército viam a SS Verfügungstruppe com ceticismo, enxergando-os como formações do partido brincando de soldados. Relatórios da Polônia pouco ajudaram a dissipar essas preocupações. As unidades da SS demonstraram coragem, mas também imprudência, sofrendo baixas desproporcionais devido à inexperiência tática. Heinrich Himmler defendeu a autonomia da SS, argumentando que essas formações deveriam lutar sob o comando de seus próprios oficiais. O OKW Oberkommando der Wehrmacht, o alto comando das Forças Armadas Alemãs, pressionou pela dissolução completa, considerando a SS Verfügungstruppe redundante para os objetivos militares. Alguns generais da Wehrmacht argumentaram que a SS deveria permanecer em funções policiais e de segurança, em vez de combate na linha de frente. A questão fundamental era o controle. O exército não aceitava formações armadas independentes fora do seu comando. Adolf Hitler escolheu um caminho intermediário. Ele autorizou a SS Verfügungstruppe a formar divisões, mas as colocou sob o comando operacional do exército. Esse compromisso preservou a estrutura organizacional da SS enquanto integrava essas unidades aos planos de batalha da Wehrmacht. O acordo não satisfez nem o exército nem Heinrich Himmler, mas permitiu que a Waffen-SS se desenvolvesse como uma força de combate. Esse relacionamento tenso continuou durante toda a guerra, com os comandantes do exército ressentindo-se das formações da SS, mas ao mesmo tempo dependendo de sua eficácia em combate. Em outubro de 1939, os regimentos Deutschland, Germânia e Der Führer se consolidaram para formar a divisão SS Verfügungstruppe sob o comando de Paul Hauser. Nascido em Brandemburgo, em uma família militar prussiana, Hauser incorporava a tradição do antigo exército imperial. Seu pai, Kurt Hauser, havia servido como major no exército imperial alemão. Paul Hauser iniciou sua carreira militar em 1892, frequentando a escola de cadetes em Köslin até 1896, depois a Academia de Cadetes Berlin-Lichterfelde, formando-se em 1899. Esse histórico seria crucial. Hauser trouxe expertise militar profissional para uma organização que precisava muito disso. Comissionado como tenente em 20 de março de 1899, Hauser serviu no Regimento de Infantaria 155 em Ostrovo, na Posen. Ele se tornou ajudante do 2º Batalhão do Regimento em 1º de outubro de 1903, permanecendo nessa posição até outubro de 1908.
Seus superiores reconheceram suas capacidades e ele se matriculou na Academia Militar da Prússia em Berlim em outubro de 1908, graduando-se em 21 de julho de 1911. Isso o destacou como oficial do Estado-Maior, integrando a elite intelectual do exército prussiano. Durante toda a Primeira Guerra Mundial, Hauser exerceu diversas funções no Estado-Maior. Ele vivenciou de perto a carnificina da frente ocidental, entendendo as duras realidades da guerra moderna. Ele continuou servindo no Reichswehr do pós-guerra, alcançando o posto de coronel em 1927. O Reichswehr era uma força profissional limitada a 100.000 homens pelas restrições do Tratado de Versalhes. Oficiais da geração de Hauser viraram especialistas, pois o pequeno exército não podia carregar peso morto. Em 1º de fevereiro de 1931, Hauser alcançou o posto de major-general. Ele se aposentou da Reichswehr em 31 de janeiro de 1932 com o posto de tenente-general. Para muitos oficiais, a aposentadoria era o fim da carreira militar, mas não para Hauser. Ao fazer a transição para a vida civil, Hauser ingressou na organização Stahlhelm, um grupo de veteranos de direita. Em 1933, ele liderou o capítulo de Brandenburg-Berlim. A Stahlhelm representava o nacionalismo conservador tradicional, distinto do fervor revolucionário nacional-socialista, quando a Stahlhelm se fundiu com a SA, Sturmabteilung, e posteriormente foi integrada à SS, Schutzstaffel. Hauser acompanhou, mas suas motivações eram profissionais, não ideológicas. Em novembro de 1934, Hauser foi transferido para a SS Verfügungstruppe, sendo designado para a SS Standarte Deutschland. Seu envolvimento progrediu rapidamente. Em 1935, ele se tornou inspetor da SS Junkerschule, escolas de candidatos a oficiais da SS, e foi promovido a Brigadeführer em 1936. Esses fatos marcaram a transição de Hauser da Wehrmacht para comandante da SS, embora ele mantivesse o profissionalismo militar do exército. Hauser acreditava em disciplina, treinamento e competência tática. Ele tinha pouca paciência para excessos ideológicos que interferissem na eficiência militar. A influência de Hauser sobre a SS Verfügungstruppe não pode ser subestimada. Ele a transformou de uma formação armada do partido em uma organização militar credível. A SS Junkerschule, sob sua liderança, formou oficiais conforme os padrões do exército. A aptidão física seguiu importante, mas Hauser destacou a proficiência tática e liderança. Sua visão era criar uma força de elite que pudesse igualar ou superar as formações da Wehrmacht em eficácia de combate. Isso exigiu abandonar pretensões revolucionárias e adotar o profissionalismo militar. Após essas mudanças organizacionais, em outubro de 1939, os SS Verfügungstruppe e a Leibstandarte participaram de um treinamento de combate intensivo. Operando sob o comando do exército alemão, ambas as unidades se prepararam para a Fall-Gelb, a invasão dos Países Baixos e da França em 1940. Essa fase de treinamento representou o auge da cooperação entre a Waffen-SS e o exército regular. Os exercícios conjuntos sob o comando do exército demonstraram a crescente integração da SS Verfügungstruppe e da Leibstandarte nas estratégias mais amplas da Wehrmacht. Instrutores do exército treinaram unidades da SS em táticas de armas combinadas e procedimentos operacionais. A primeira SS Verfügungstruppe tirava sua força de voluntários motivados politicamente. Os padrões físicos eram altos, recrutas precisavam cumprir exigências rigorosas de altura, saúde e ideologia. A altura mínima era de 1,74 metros depois, reduzida para 1,70 metros à medida que as necessidades de pessoal aumentavam. A saúde bucal era verificada. Qualquer indício de inadequação racial levava à rejeição. Esses homens acreditavam na ideologia nacional-socialista e buscavam se provar como uma formação de elite. Esse corpo do início da guerra, de 1939 a 1941, possuía uma intensa coesão de unidade, impulsionada por uma convicção política compartilhada e padrões rigorosos de treinamento. Os voluntários vinham de toda a Alemanha e de comunidades germânicas em outros países. Muitos eram jovens em busca de aventura e status. O serviço na SS
Os Verfügungstruppe ofereciam prestígio, os uniformes pretos, a insígnia rúnica, o sentimento de pertencer a uma elite. Isso atraía os recrutas. Eles não eram soldados profissionais no sentido tradicional, mas eram altamente motivados. Essa motivação se mostraria crucial nas campanhas que viriam. Em maio de 1940, o regimento Der Führer teve papel crucial perto da fronteira holandesa. Enquanto a divisão aguardava ordens em Münster para invadir os Países Baixos, o Der Führer foi deslocado para mais perto da fronteira. A invasão terrestre começou em 10 de maio. As forças alemãs atacaram com força avassaladora no norte, paraquedistas tomaram pontes-chave no sul e pontas de lança blindadas avançaram pelas Ardenas. A divisão SS Verfügungstruppe, operária no centro, avançando pela Holanda. Durante a campanha, o regimento atuou ao lado da Leibstandarte na invasão holandesa. O Oberscharführer Ludwig Keplinger, um suboficial do 3º Batalhão der Führer, tornou-se o primeiro membro da Waffen-SS a receber a Cruz de Cavaleiro. As ações de Keplinger revelaram a iniciativa e agressividade que marcariam as operações da SS durante a guerra. Ele demonstrou iniciativa excepcional. Durante o ataque através da fronteira holandesa em Elton e a travessia do batalhão pelo Eigissel perto de Arnhem, o Eigissel representou um obstáculo significativo. As forças holandesas destruíram as pontes e montaram defesas na margem oposta. A doutrina padrão exigia preparação de artilharia, cortinas de fumaça e um ataque coordenado. Keplinger improvisou, em vez disso, liderando apenas 2 homens. Keplinger escalou a destruída ponte Igizil para tomar a vila fortemente fortificada de Westervoort. Posições de metralhadora cobriam as aproximações. Os destroços retorcidos da ponte ofereciam alguma cobertura, mas avançar por ela expunha os 3 homens ao fogo vindo de várias direções. Apesar do fogo intenso durante a travessia do rio, Keplinger avançou usando a cobertura disponível para alcançar a vila. Desenvolveu-se uma batalha entre a equipe de 3 homens de Keplinger e a guarnição de 90 homens. Isso não foi uma operação planejada, foi uma agressão oportunista. Keplinger percebeu uma fraqueza na defesa holandesa e a explorou rapidamente com uma ação agressiva, sem se preocupar com a própria segurança. Keplinger forçou a rendição de Westervoort seção por seção. Ele usou velocidade e efeito de choque para superar a desvantagem numérica. Às 10 horas da manhã, Westervoort estava sob o controle dos 3 homens da SS. A guarnição havia mantido o que parecia ser uma posição impenetrável. Não houve bombardeio de artilharia preparatório, sem a capacidade de solicitar apoio de fogo. O sucesso parecia improvável, mas Keplinger conseguiu onde uma abordagem convencional teria falhado. 1 hora depois, o 3º Batalhão cruzou o Igizil em força, com Westervoort assegurada. O principal ponto forte da linha havia caído. Isso tornou a travessia subsequente em botes de borracha, apoiada pela artilharia contra as posições restantes, uma operação simples. Sem o controle de Westervoort, um ataque através do Eigissel teria resultado em baixas significativas para o batalhão nos combates subsequentes, levando à posição de Gräber. Keplinger continuou a se destacar como líder de pelotão Zugführer, apesar de ter sofrido vários ferimentos. Ele permaneceu no campo de batalha liderando seu Zug até desmaiar por perda de sangue. Após entregar o comando, foi transportado para um hospital de campanha. Suas ações se tornaram lendárias dentro da SS Verfügungstruppe, estabelecendo um padrão de liderança agressiva. O regimento Der Führer continuou seu avanço, ultrapassando Utrecht. As forças seguiram por Amsterdã, avançando até Zandvoort ao longo da costa. Unidades da SS Verfügungstruppe convergiram em Mariahöver. Como divisão coesa, marcharam para o oeste contra a resistência holandesa, entrincheirando-se em Walcheren. O istmo de Walcheren tinha uma posição defensiva forte. As forças holandesas defendiam ambos os lados com apoio de artilharia e fogo naval. O regimento Germânia foi para a linha de frente, liderou o ataque e sofreu pesadas baixas. O istmo estreito canalizava os atacantes para uma zona mortal. A artilharia e metralhadoras holandesas varriam as aproximações. As tropas da SS avançaram apesar das pesadas baixas. A batalha terminou com uma retirada tática dos holandeses, não com vitória alemã. A posição defensiva e a resistência holandesa em Walcheren mostraram-se formidáveis, levando a uma mudança na direção da campanha. Os Verfügungstruppe da SS demonstraram coragem, mas também a imprudência que preocupava os comandantes da Wehrmacht. A vitória foi alcançada, mas a um custo desnecessário. Os Verfügungstruppe da SS demonstraram um desempenho sólido durante sua primeira operação na unidade dos Países Baixos. A atuação coordenada com o exército no campo de batalha destacou a capacidade da divisão. No entanto,
As taxas de baixas superaram as das formações comparáveis da Wehrmacht. Esse padrão se repetiu durante a guerra. As unidades da SS atingiam os objetivos, mas tinham perdas desproporcionais. Em 22 de maio de 1940, a divisão SS Verfügungstruppe avançou em direção a Calais. A situação estratégica mudou drasticamente. As forças blindadas alemãs alcançaram a costa do canal, isolando os aliados na Bélgica e norte da França. O bolsão de Dunkerque se formava. Um acampamento noturno foi palco de um confronto. Ao tentar romper o bolsão de Dunkerque, franceses atacaram posições da SS na escuridão, iniciando um tiroteio. As forças francesas buscavam escapar do cerco de Dunkerque. Não eram soldados desmoralizados se rendendo, mas sim lutando para se reunir às tropas principais. O confronto testou ambos os lados. A divisão SS Verfügungstruppe manteve suas posições, apesar da ofensiva francesa. Os soldados disciplinados mantiveram sua posição e repeliram o ataque. Isso demonstrou a capacidade defensiva da divisão, complementando suas operações ofensivas anteriores. No dia 24 de maio, a divisão Leibstandarte e a divisão SS Verfügungstruppe assumiram papéis na estratégia de contenção ao redor de Dunkerque. A missão deles era garantir o perímetro e reduzir o bolsão que continha a força expedicionária britânica e tropas francesas. Durante essa operação, uma patrulha da SS Verfügungstruppe tentou atravessar o canal em Saint-Vernon. A blindagem britânica destruiu a patrulha inicial, mostrando o desafio das forças britânicas bem equipadas. Os tanques Matilda do exército britânico resistiram às armas antitanque alemãs da época. Sua blindagem espessa não podia ser penetrada pelos canhões antitanque de 37 mm disponíveis para a SS Verfügungstruppe. A divisão SS Verfügungstruppe mobilizou uma força maior para cruzar o canal, estabelecendo uma cabeça de ponte em Saint-Vernon, localizada a aproximadamente 30 milhas de Dunkerque. Essa manobra demonstrou a capacidade da divisão de se adaptar às circunstâncias em mudança. A cabeça de ponte em Saint-Vernon virou foco das operações perto de Dunkerque. Isso mostrou a capacidade da divisão SS Verfügungstruppe de se ajustar e avançar contra a oposição. No dia seguinte, as forças britânicas contra-atacaram Saint-Vernon. A divisão SS Verfügungstruppe recuou e cedeu terreno. A dinâmica da batalha mudou à medida que cada lado disputava o local estratégico. Os contra-ataques britânicos foram bem coordenados, usando blindados e infantaria em combinação. No entanto, o revés se mostrou temporário. Em 26 de maio, as forças alemãs retomaram o avanço. Em 27 de maio, o regimento Deutschland alcançou a linha defensiva aliada ao longo do rio Lys, em Merville. Eles estabeleceram uma cabeça de ponte do outro lado do rio, garantindo uma posição na campanha. O regimento Deutschland aguardava a chegada da divisão SS Totenkopf. Essa coordenação tinha como objetivo fortalecer as posições e proteger o flanco, criando uma frente unida contra as forças aliadas. Os esforços sincronizados dessas divisões SS demonstraram a abordagem coordenada empregada pelas forças alemãs durante essa fase. A coordenação entre as diferentes formações da SS ainda era imperfeita. Os sistemas de comunicação eram adequados, porém com falhas. Cada divisão atuava semi-independente, o que às vezes causava lacunas ou sobreposições operacionais. O momento crítico foi quando os tanques britânicos chegaram. O avanço deles ameaçou a posição da divisão SS Verfügungstruppe, rompendo as defesas e penetrando nas linhas alemãs. A SS Verfügungstruppe resistiu ao ataque dos tanques britânicos. Não foi uma defesa em profundidade planejada, mas sim uma resistência desesperada da infantaria contra os blindados. A luta se intensificou quando os tanques britânicos avançaram até cerca de 5 metros da posição do comandante Felix Steiner. Felix Steiner, que mais tarde comandaria formações maiores, demonstrou a liderança pessoal esperada dos oficiais da SS. Ele permaneceu na linha de frente, comandando suas tropas sob fogo direto. A situação chegou a um ponto crítico, até que o pelotão Panzer Totenkopf chegou. A intervenção deles evitou a possível destruição do regimento e preservou a cabeça de ponte. A resposta do Panzer Totenkopf demonstrou a importância do apoio coordenado no combate. Alguns tanques chegando no momento crítico fizeram a diferença entre o desastre e o sucesso. Esse episódio ilustrou uma realidade fundamental da guerra blindada. A infantaria seguia vulnerável sem tanques. Até 30 de maio, os alemães já tinham empurrado quase todas as forças aliadas para Dunkerque. A evacuação dessas tropas para a Inglaterra marcou o fim da fase da campanha de Dunkerque. Mais de 338 mil soldados aliados escaparam pelo canal, um feito notável dadas as circunstâncias.
Para a SS Verfügungstruppe, a operação de Dunkerque proporcionou uma valiosa experiência de combate. A divisão passou para a próxima fase, participando do avanço em direção a Paris. Em 1º de junho, a divisão SS Verfügungstruppe se retirou da linha de frente para se reorganizar para a segunda fase da Batalha da França. Esse breve período permitiu à divisão preparar as forças para as próximas operações. Os veículos exigiam manutenção e os estoques de munição, reabastecimento. As baixas precisavam ser substituídas, embora os reforços fossem mínimos nesta fase. 4 dias depois, a SS Verfügungstruppe iniciou o segundo capítulo avançando para o sul através de Orleans e ocupando Angoulême. Nesta fase, a divisão limpou e garantiu áreas antes ocupadas por tropas francesas em retirada. A campanha entrou em sua fase de perseguição. As forças francesas recuavam para o Loire enquanto as unidades alemãs avançavam rapidamente, aproveitando o colapso da resistência. As operações continuaram até o armistício em 25 de junho. Os soldados da SS capturaram mais de 30.000 prisioneiros, enquanto perderam menos de 35 homens. Essa desproporção nas baixas refletiu o caráter de perseguição das operações, e não um combate intenso. O desempenho durante essa fase da Batalha da França recebeu reconhecimento. Vários membros da divisão SS Verfügungstruppe receberam a Cruz de Cavaleiro. Em junho de 1940, a divisão foi transferida para a Holanda ocupada, permanecendo lá por vários meses. Em antecipação à Operação Leão Marinho, a planejada invasão da Grã-Bretanha, o treinamento para operações anfíbias foi iniciado. A SS Verfügungstruppe praticou embarque e desembarque de embarcações de desembarque, táticas de assalto contra fortificações costeiras e coordenação com o apoio da Luftwaffe. Com o adiamento indefinido da Operação Leão Marinho, a divisão retornou à França. A situação estratégica havia mudado, a Grã-Bretanha continuava invicta, mas a invasão já não era mais viável. Durante esse período, alguns membros experientes partiram para formar o núcleo da recém-criada Divisão SS Viking. Essa transferência de experiência destacou a expansão das formações da SS. A Waffen-SS crescia rápido, criando novas divisões e exigindo líderes experientes. Em dezembro de 1940 ocorreu uma reorganização quando todo o regimento Germânia foi retirado. O regimento de infantaria SS Totenkopf 11 assumiu seu papel, sinalizando uma reestruturação nas fileiras da divisão. Isso marcou o início da transformação da divisão. O regimento Germânia partiu para se juntar à recém-formada divisão Viking, que lutaria no setor norte da frente oriental. Ao final do mês, a divisão passou por uma renomeação oficial, tornando-se a divisão SS Reich, mais tarde conhecida como Das Reich. Essa renomeação refletiu a natureza em evolução da missão da divisão e sua importância simbólica para o regime, Divisão SS. Reich manteve sua presença na França até março de 1941. Depois, foi transferida para os Balcãs. A situação estratégica nos Balcãs havia se deteriorado. O governo da Iugoslávia havia sido derrubado em um golpe após assinar o Pacto Tripartite. A Alemanha precisava garantir seu flanco sul antes de lançar a Operação Barbarossa na campanha dos Balcãs. A divisão teve um papel na invasão da Iugoslávia. Uma unidade de reconhecimento de motocicletas com 10 homens liderada por SS Hauptsturmführer Fritz Klingenberg atuava de forma independente durante o avanço rápido. Na manhã de 12 de abril de 1941, Klingenberg e sua companhia de assalto motorizada se aproximaram de Belgrado vindo de Pančevo ao longo do rio Danúbio. O rio cheio e a falta de pontes eram um obstáculo. A companhia de assalto motorizada não tinha equipamentos para construir pontes ou balsas. O padrão era aguardar as unidades pesadas para forçar a travessia. Klingenberg escolheu a iniciativa em vez do procedimento. Os homens de Klingenberg descobriram uma lancha motorizada na margem norte do Danúbio. Klingenberg atravessou o Danúbio com um comandante de pelotão, 2 sargentos e 5 soldados. Ao chegar à margem oposta, ele enviou 2 homens de volta para buscar reforços, seguindo com os outros 6 para o centro de Belgrado. Essa foi uma decisão extremamente arriscada. Um punhado de homens penetrando em uma capital inimiga sem apoio poderia facilmente ser cercado e destruído. Ao entrar na cidade, o grupo de Klingenberg encontrou 20 soldados iugoslavos que se renderam sem resistência. O avanço rápido dos alemães havia criado confusão na capital iugoslava. A autoridade militar estava desmoronando. Um comboio de veículos militares se aproximou. Um breve confronto terminou, com os alemães capturando os veículos, agora motorizados. O grupo de assalto mirou o Ministério da Guerra iugoslavo. Ao chegarem, encontraram o prédio abandonado, provavelmente evacuado.
Durante o bombardeio anterior da Luftwaffe, sem comando militar restante em Belgrado, Klingenberg redirecionou para a embaixada alemã, que permanecia em funcionamento. Os alemães hastearam uma grande suástica na embaixada para anunciar a captura da cidade. Esse gesto simbólico serviu para propaganda e fins práticos. Isso sinalizou o controle alemão para a população da cidade. 2 horas depois, o prefeito de Belgrado chegou à embaixada, rendendo formalmente a cidade a Klingenberg. Uma grande força alemã chegou no dia seguinte para garantir a segurança da cidade após sua captura de Belgrado. Assim, Klingenberg recebeu a Cruz de Cavaleiro. Quando o prefeito chegou para encontrar Klingenberg, ele blefou, dizendo ser comandante de um grande exército fora da cidade. Nesse estratagema, ele disse que essa força aguardava ordens para atacar Belgrado por via aérea antes de um ataque total. Essa narrativa fabricada, juntamente com a ameaça aparente de bombardeio, pressionou o prefeito a entregar a capital iugoslava. O blefe funcionou porque a situação estratégica tornava plausível que as forças alemãs estavam avançando rapidamente. O prefeito não tinha como determinar quantas tropas alemãs realmente cercavam Belgrado. Após o sucesso na Iugoslávia, Das Reich se preparou para a invasão da União Soviética no início da Operação Barbarossa. A divisão integrou o grupo de exército centro sob comando do marechal de campo Fedor von Bock, quando os alemães iniciaram a ofensiva em 22 de junho de 1941. Ao contrário de algumas unidades na onda inicial, a divisão SS Reich não participou imediatamente. A divisão foi mantida na reserva durante a fase inicial. Quando entrou na invasão, a divisão enfrentou desafios significativos. As más condições das estradas dificultaram o avanço. As estradas no oeste da União Soviética eram primitivas comparadas à Europa Ocidental, muitas sendo trilhas de terra que viravam lama na chuva e com congestionamento severo. Várias divisões estavam sendo canalizadas por redes rodoviárias limitadas. Esse gargalo logístico desacelerou o avanço da divisão por um terreno difícil. Os desafios iniciais da campanha na frente oriental mostraram que o exército alemão estava preparado para uma guerra rápida e mecanizada em boas estradas. A realidade da infraestrutura da União Soviética foi um choque. A divisão teve seu primeiro combate com as forças soviéticas em 28 de junho de 1941, em um confronto significativo em Slutsk. Durante essa operação, a divisão expulsou as tropas russas da região. Os combates foram intensos. As tropas soviéticas lutaram com uma determinação que surpreendeu os veteranos alemães da campanha francesa, onde as unidades francesas frequentemente se rendiam quando eram flanqueadas, enquanto as unidades soviéticas continuavam lutando, mesmo quando estavam cercadas. No entanto, um contra-ataque soviético ameaçou cortar as unidades avançadas da força principal. As tropas avançadas da divisão se viram em uma posição precária. Esse padrão se repetiu durante toda a campanha da Frente Oriental. Avanços rápidos dos alemães criavam saliências vulneráveis que as forças soviéticas tentavam cortar, mas a chegada oportuna de reforços evitava desastres e o cerco das forças alemãs. Esse episódio demonstrou a natureza volátil da Frente Oriental, onde os contra-ataques soviéticos representavam desafios contínuos ao avanço alemão. As operações na União Soviética eram maiores que qualquer coisa vista no Ocidente. As distâncias eram vastas e os inimigos pareciam infinitos. Após o engajamento inicial, a divisão SS Reich continuou avançando rumo à Rússia. A divisão cruzou o rio Berezina, o mesmo curso d'água que testemunhou a destruição do exército de Napoleão em 1812. Os soldados alemães estavam cientes desse paralelo histórico. Navegar pelos pântanos de Pripyat apresentou desafios significativos. A vasta área alagada se estendia por centenas de quilômetros com poucas estradas, forçando as unidades a usá-las e tornando-as vulneráveis a emboscadas. A divisão avançou em direção a Mogilev e as tropas de Smolensk tomaram Jelnya, mantendo a posição contra vigorosos contra-ataques soviéticos. Os combates em Jelnya prenunciaram o desgaste brutal que caracterizaria a Frente Oriental. Os ataques soviéticos vinham repetidamente, dia após dia. As posições defensivas alemãs eram constantemente bombardeadas. As baixas aumentaram em 8 de agosto, reconhecendo o desgaste sobre a divisão. Ela foi temporariamente retirada do serviço ativo para descanso e reequipamento. Essa decisão visava garantir a prontidão física e material para os desafios contínuos da Frente Oriental. O período de descanso próximo a Smolensk proporcionou a oportunidade de se reagrupar e se preparar para as batalhas exigentes que viriam pela frente. As baixas das primeiras 6 semanas da Barbarossa exigiram reposição. Aproximadamente 15% do efetivo da divisão havia sido perdido. Mais criticamente, muitos sargentos experientes estavam entre as baixas.
Esses homens que haviam lutado na França e nos Balcãs forneciam a liderança tática no nível das pequenas unidades. Em setembro, a divisão SS Reich se encontrou na linha de frente, novamente participando do avanço que levou à captura de Snitzer. Essa conquista foi fundamental para fechar o bolsão de Kiev, e as tropas experientes da divisão mostraram sua capacidade nos combates na região. Com combates intensos, a divisão ajudou no fechamento do bolsão de Kiev. Essa operação resultou na captura de 665 mil soldados do Exército Vermelho, marcando uma das maiores rendições em massa da história militar. A escala desse cerco parecia justificar a abordagem estratégica alemã. Vitórias tão massivas sugeriam que o colapso da União Soviética era iminente. No entanto, essa avaliação se mostrou incorreta. O Exército Vermelho possuía enormes reservas. Para cada divisão destruída, novas divisões surgiam. A capacidade da União Soviética de suportar punições e continuar lutando superou os cálculos alemães, após um breve descanso e reforço das perdas. A divisão SS Reich desempenhou um papel substancial na Operação Tufão. O avanço em direção a Moscou para o alto comando alemão parecia uma vitória alcançável. Um ataque à capital começou em 19 de outubro. O envolvimento da divisão nessa ofensiva marcou um momento significativo na campanha da Frente Oriental. Moscou era não só a capital política, mas também o centro das ferrovias soviéticas. Sua captura prejudicaria muito a capacidade soviética de mover tropas e suprimentos. A divisão enfrentou desafios na Operação Tufão, principalmente após capturar Gzhatsk na ferrovia para Moscou. A importância estratégica desse local exigia uma defesa robusta contra ferozes contra-ataques soviéticos. O Exército Vermelho sabia que perder os acessos a Moscou era perder a cidade, e por isso, os comandantes soviéticos lançaram todos os recursos em contra-ataques. A divisão SS Reich avançou sob condições climáticas cada vez piores, capturando objetivos como Mojaisk e Istra. No início de dezembro, elementos da divisão avançaram até Lenino, subúrbio de Moscou. Dessa posição, os soldados podiam ver os telhados em forma de cúpula do Kremlin, simbolizando a proximidade com a capital soviética. Os soldados tiraram fotografias. Oficiais relataram que Moscou estava ao alcance para homens que haviam lutado por toda a Europa. O local parecia validar todos os seus sacrifícios. No entanto, o inverno havia se manifestado com toda a força, impondo enormes desafios às forças alemãs. O exército alemão não estava preparado para o inverno russo. Os veículos não tinham anticongelante, armas congelavam e soldados usavam roupas inadequadas. O sistema logístico, já sobrecarregado, não entregava equipamentos de inverno. Os tanques não funcionavam pela manhã, com temperaturas abaixo de 30 graus Celsius negativos. Apesar das perdas consideráveis sofridas pela divisão SS das Reich e do esgotamento do ímpeto ofensivo alemão, a determinação dos soldados do Exército Vermelho em defender sua capital, combinada com as rigorosas condições do inverno, forçou uma mudança do avanço alemão para uma postura defensiva. Moscou parecia próxima, mas continuou inacessível enquanto as tropas alemãs deixavam de atacar. Unidades da divisão SS Reich se encontraram a aproximadamente 16 quilômetros do centro da cidade de Moscou. O avanço deles foi barrado pelo inverno rigoroso e pela forte resistência dos defensores soviéticos. O custo para a divisão foi alto. Apenas 40% de sua força de combate original restou. As baixas por combate, congelamento e doenças devastaram os batalhões de infantaria da divisão. Os soviéticos contra-atacaram com intensidade. Novas divisões siberianas equipadas para a guerra de inverno atacaram as posições alemãs. Os alemães tiveram que recuar. Das Reich sofreu pesadamente. Foi a primeira vez que Das Reich lutou casa a casa. Defendendo vilarejos próximos a Moscou, cada um virou uma fortaleza. Tropas alemãs ocuparam prédios de tijolos, se barricando contra o clima e o inimigo. Forças soviéticas atacaram várias vezes para desalojar os defensores. Isso representou um ponto de virada na campanha da Frente Oriental. Moscou simbolizava o objetivo final que permanecia fora de alcance. As condições brutais do inverno, somadas à resiliência do Exército Vermelho, mudaram a dinâmica do conflito, preparando o terreno para uma longa luta defensiva das forças alemãs na Frente Oriental. O mito da invencibilidade alemã havia sido destruído. A Wehrmacht podia ser detida. O Exército Vermelho, dado como destruído várias vezes, continuou lutando contra a enfraquecida divisão SS. Reich sofreu ataques intensos do Exército Vermelho durante a contraofensiva russa de inverno. O regimento Der Führer, que já foi uma unidade de elite formidável com mais de 2.000 homens, agora contava com menos de 50 soldados na linha de frente.
Companhias que deveriam ter 150 homens estavam reduzidas a 20 ou 30. Apesar do cansaço, esses soldados mantinham suas posições sob ataques russos incessantes. Não havia como recuar. Atrás deles havia centenas de quilômetros de estepe congelada. Eventualmente, a divisão, mal conseguindo segurar a posição, recuou para a região de Gzatsk e Vyazma. A retirada foi realizada em condições terríveis. Os feridos precisavam ser carregados ou deixados para trás, equipamentos foram abandonados, veículos congelaram e foram destruídos. Para evitar a captura, a divisão realizou contra-ataques em janeiro e março de 1942, lançando essas operações ao norte de Sukhenity. Esses contra-ataques visavam estabilizar a frente e barrar o avanço soviético. Os combates no saliente de Rzev, onde Das Reich operou por meses, foram alguns dos mais sangrentos de toda a guerra. Ambos os lados enviaram divisões para o moedor de carne e as vilas mudaram de mãos repetidamente até o final de fevereiro. A divisão SS Reich existia apenas no nome, reduzida a um grupo de combate de talvez 2.000 soldados efetivos de uma força original de mais de 15.000. A divisão manteve posições contra uma pressão inimiga implacável. Só quando a intensidade da oposição diminuiu é que os remanescentes da divisão puderam descansar. Após esse período, a divisão foi retirada da frente oriental, transferida para a Alemanha e reconfigurada como uma divisão Panzer Grenadier. Essa reorganização não foi apenas administrativa, representou uma transformação fundamental. A divisão agora teria um regimento Panzer, um batalhão de canhões de assalto e regimentos Panzer Grenadier totalmente motorizados. Apesar da reclassificação, a divisão manteve estrutura e equipamentos similares aos de uma divisão Panzer completa. As baixas da divisão na ofensiva de Moscou e nos combates do inverno foram catastróficas. Aproximadamente 10.000 homens foram perdidos, mortos, desaparecidos ou feridos de forma tão grave que não puderam retornar. Essas perdas não puderam ser rapidamente substituídas. A Frente Oriental consumiu os voluntários politicamente motivados que eram a espinha dorsal da Das Reich no início da guerra. Esses homens, seguidores da ideologia nacional-socialista e que buscavam se provar como elite, em sua maioria já não estavam mais lá. Chegaram substitutos, mas careciam da intensidade de treino e da coesão ideológica das equipes originais. A SS Junkerschule continuava formando oficiais, mas a qualidade caiu com o relaxamento dos padrões para suprir a demanda. Os novos recrutas tiveram treinamentos abreviados, enquanto os voluntários de 1939 treinaram quase um ano antes de serem enviados. Os recrutas de 1942 às vezes iam à linha de frente após poucos meses de treinamento básico. De agosto de 1942 a janeiro de 1943, a divisão SS Panzer Grenadier das Reich foi enviada para a França em missões de ocupação. Durante esse período, a divisão participou da ocupação de Vichy, na França, em novembro de 1942. Esse período marcou a mudança do foco operacional da intensa Frente Oriental para a ocupação dos territórios conquistados. Para os sobreviventes da Rússia, a França parecia um paraíso, comida adequada, alojamentos quentes e nenhum combate. A divisão usou esse tempo para se reconstruir. Novos veículos chegaram das fábricas e o treinamento foi retomado. O regimento Panzer recebeu tanques Panzer III e Panzer IV e o batalhão de canhões de assalto foi equipado com canhões de assalto STU-G3. Mais importante ainda, a divisão absorveu substitutos e os integrou às unidades existentes. Veteranos treinaram os novos soldados, transmitindo lições aprendidas a um custo terrível. Na Frente Oriental, após se reorganizar como divisão SS Panzer Grenadier, Das Reich era essencialmente uma divisão Panzer completa, exceto pelo nome. A unidade foi transferida para a Frente Oriental no início de 1943. A divisão imediatamente entrou em combate intenso. Neste estágio, a divisão já tinha composição bem diferente. O auge do meio da guerra, de 1942 a 1943, contou com um quadro de veteranos endurecidos na Frente Oriental. Esses homens tinham excelência tática e entendiam operações integradas de Panzer. Isso era a Das Reich em seu auge. Soldados experientes, liderança comprovada e bom equipamento. Cerca de 3.000 homens sobreviveram à Rússia, França e ao retorno, formando a espinha dorsal da divisão. A situação estratégica havia se deteriorado desde 1941 e Stalingrado caiu em fevereiro de 1943 com a perda de todo um exército alemão. Os soviéticos avançavam por ampla frente. Das Reich foi enviada rapidamente para Kharkov, onde uma crise se desenvolvia. A divisão ocorreu quando as forças soviéticas entraram em Kharkov em 15 de fevereiro. SS Leibstandarte Adolf Hitler e SS Totenkopf também foram deslocadas para o setor.
Juntas, essas três divisões formaram o recém-criado 2º Corpo Panzer SS sob o comando de Paul Hauser. A ofensiva começou em 19 de fevereiro com a SS Das Reich iniciou um avanço para o sul a partir de posições próximas a Pavlograd, capturando Nova Moskovsk e o rio Samara até 20 de fevereiro. Avançaram rapidamente e chegaram perto de Pavlograd no dia seguinte. Ameaçando o flanco soviético e isolando um grande número de tropas soviéticas ao sul do Samara, a divisão dizimou as unidades soviéticas e forçou as forças restantes a recuar para o norte, atravessando o rio Samara. A manobra isolou grupos soviéticos que avançaram rápido e longe demais, estendendo suas linhas de suprimento. Simultaneamente, a SS Totenkopf, recém-deslocada para a linha de frente, acompanhou a SS Das Reich em um curso paralelo à esquerda, mantendo-se ao norte do Samara. Em 23 de fevereiro, as duas divisões fizeram uma virada coordenada para o leste, apesar da falta de combustível e suprimentos. A logística alemã teve dificuldades para acompanhar o avanço. As forças soviéticas defenderam-se tenazmente, apesar da resistência precária de algumas unidades de infantaria sem apoio adequado. A SS Das Reich, engajada em intensos combates urbanos, conquistou Lozovaia em 26 de fevereiro. 2 dias depois, a 17ª Divisão Panzer capturou Petrovskoy em uma resistência desesperada. Remanescentes do Grupo Móvel Popov e do 1º Exército de Guardas enfrentaram o 1º Exército Panzer perto de Bavankov, sofrendo derrota decisiva soviética. A ofensiva de inverno soviética havia culminado, as forças alemãs estabilizaram a frente e agora estavam contra-atacando. O plano estratégico foi executado, com a SS Das Reich atacando pelo oeste, a SS Leibstandarte avançando pelo norte e a SS Totenkopf protegendo pelo noroeste. Kampfgruppen foram criados e designados para estradas específicas. Eram equipes de armas combinadas, reunindo panzers, panzergrenadiers, engenheiros e apoio em conjunto. Um Kampfgruppe foi criado com elementos da Das Reich. Encontrou forte resistência ao longo de sua rota, mas conseguiu alcançar o subúrbio de Kharkov, Jalutino, às 16 horas do dia 11 de março. Nesse ponto, eles encontraram uma vala antitanque protegida por canhões e artilharia. As defesas soviéticas em torno de Kharkov foram preparadas por semanas. Trincheiras, bunkers e obstáculos cercavam a cidade. Enquanto isso, outros elementos da Das Reich, situados ao sul de Kharkov, isolaram os soviéticos da estrada de Marefa, cortando uma rota de suprimento crucial em Kharkov. O combate se desenrolou com intensidade sem igual. Cada rua testemunhou uma luta brutal, avançando metodicamente. A Das Reich ganhou vantagem, superando sistematicamente as defesas soviéticas. A luta de rua em Kharkov lembrava o combate urbano do século anterior em sua brutalidade. Os prédios precisavam ser limpos, cômodo por cômodo. As tropas soviéticas ocupavam porões, andares superiores e posições fortificadas nos escombros. Granadeiros panzer alemães atuavam em pequenas equipes. Um grupo cobria, enquanto o outro avançava. Lança-chamas eram usados para incendiar posições inimigas. Em posições resistentes, os pioneiros abriam buracos nas paredes para evitar expor os soldados ao fogo nas ruas. A linha soviética sucumbiu ao ataque implacável das forças da Das Reich. Toda a paisagem urbana ficou tomada pela fumaça dos prédios em chamas. Os tanques da Das Reich lideraram o ataque, com os granadeiros limpando metodicamente as posições soviéticas casa por casa. O apoio dos panzers se mostrou crucial quando os granadeiros encontraram um prédio fortificado. Os tanques disparavam diretamente contra a estrutura, derrubando paredes e criando pontos de entrada durante a batalha. Hauser, recebendo ordens de Hoth, enfrentou uma decisão crítica. O comandante do 4º Exército Panzer Hermann Hoth ordenou que Hauser retirasse a divisão Das Reich do ataque a Kharkov e a enviasse ao nordeste para conter uma ameaça soviética crescente naquele setor em um momento crucial. Nos combates urbanos, as unidades da Das Reich estavam fortemente engajadas na cidade, com algumas companhias de granadeiros lutando por edifícios. Hauser enfrentou um dilema. Parar a batalha no meio do combate poderia desperdiçar todos os ganhos obtidos após dias de lutas urbanas intensas. Os soviéticos imediatamente reocuparam os setores liberados e as baixas alemãs já sofridas teriam sido em vão. Retirar as unidades do combate urbano as deixaria vulneráveis a um contra-ataque soviético, pois não podem se desvincular facilmente do combate corpo a corpo, já que o inimigo está sempre próximo. A retirada dentro do alcance de granadas exige forças de cobertura, coordenação e tempo. Hauser argumentou que interromper o ataque era perigoso demais. A divisão estava profundamente envolvida no combate urbano. Os atrasos em áreas florestadas ao nordeste seriam maiores, pois as florestas davam cobertura às unidades soviéticas e dificultavam o deslocamento.
Retirar a divisão do combate urbano exporia as tropas a um contra-ataque soviético durante o deslocamento. Hauser enviou um destacamento da Totenkopf para cobrir o Nordeste, enquanto a das Reich concluía a operação de Kharkov. A decisão colocou Hauser em conflito com o comando do 4º Exército Panzer. Hauser optou pela realidade do campo de batalha. Na tradição militar prussiana, subordinados deviam obedecer ordens de forma absoluta. Oficiais que descumprissem podiam ser levados à corte marcial e até executados. Hauser arriscou sua carreira e potencialmente sua vida ao recusar a ordem de Hoth. Sua decisão veio de um julgamento militar profissional, não de ideologia política. O velho oficial do exército imperial sabia que o sucesso tático exigia comprometimento com a luta. Abandonar Kharkov durante o ataque desperdiçaria o poder de combate da divisão e sacrificaria vidas sem nenhum benefício operacional. A batalha por Kharkov tinha impulso, a das Reich estava vencendo, recuar agora significaria entregar a iniciativa. Hauser achava que capturar Kharkov era mais importante para os objetivos operacionais do que se reposicionar para enfrentar a ameaça que a Totenkopf podia lhe dar. Esse momento consolidou Hauser como comandante de campo, não como general político. Ele demonstrou que priorizaria a necessidade militar em vez da conformidade burocrática. Sua decisão influenciou diretamente o sucesso do contra-ataque em Kharkov. Se das Reich tivesse recuado, Kharkov talvez não tivesse caído, ou sua captura teria levado significativamente mais tempo e custado mais baixas. A vitória em Kharkov provou que Hauser estava certo. Hoth não tomou medidas disciplinares. Os resultados importavam mais do que a correção dos procedimentos. No final da tarde, toda a das Reich havia deixado Kharkov em direção ao norte. Apenas o batalhão do SS Sturmbannführer Bosing, do regimento de granadeiros Panzer SS Deutschland, continuou avançando pelo sudoeste da cidade, encontrando resistência mínima. Restavam operações substanciais de limpeza, mas a ofensiva alemã continuava. A resistência soviética em Kharkov havia desmoronado. A cidade caiu. Em 15 de março, combates começaram no distrito das fábricas, sudeste da cidade. Grupos de combate da das Reich atacaram o enorme complexo da fábrica de tratores pelo sul, conseguindo eliminar toda a resistência. Em 16 de março, a fábrica de tratores havia sido convertida para a produção militar. As forças soviéticas a defenderam com teimosia, reconhecendo seu valor industrial. Os granadeiros lutaram por oficinas e salões de montagem. A construção reforçada da fábrica a transformou em uma verdadeira fortaleza. A aplicação sistemática de táticas de armas combinadas, com tanques, canhões de assalto, infantaria e engenheiros trabalhando juntos, permitiu sua captura. A escolha de Hauser de finalizar a operação em Kharkov antes de se reposicionar mostrou-se acertada. A cidade foi tomada pelos alemães. Isso representou a última grande vitória operacional da das Reich, uma ofensiva urbana bem-sucedida que demonstrou a capacidade tática da divisão. No seu auge, a retomada de Kharkov marcou um momento crucial para a Waffen-SS. O sucesso alcançou ainda maior significado com a retomada de Belgorod em 18 de março. Esse triunfo serviu como catalisador para a expansão subsequente da Waffen-SS. Ao testemunhar a criação de várias novas divisões, Adolf Hitler ficou impressionado com o desempenho do corpo Panzer da SS. Ele autorizou a expansão da Waffen-SS, criando divisões adicionais de Panzer e Panzer Grenadier. A retomada de Kharkov e Belgorod garantiu posições estratégicas e solidificou a influência da Waffen-SS para fins de propaganda. A vitória foi inestimável. Isso demonstrou que as forças alemãs ainda podiam vencer grandes batalhas na frente oriental. A inteligência britânica e canadense tomou nota do desempenho da das Reich em Kharkov. Os serviços de inteligência aliados monitoravam as formações alemãs, acompanhando seus movimentos e avaliando suas capacidades. As avaliações dos aliados reconheceram a divisão como uma formação capaz, com liderança experiente e alta eficácia em combate. Relatórios de inteligência ressaltaram as táticas agressivas da divisão e sua habilidade em operações complexas, como ataques coordenados e combate urbano. A inteligência também monitorou o histórico de represálias da das Reich contra civis em territórios ocupados. Relatórios de redes de resistência e agentes de inteligência documentaram as atrocidades da SS. Essa reputação acompanharia a divisão durante toda a guerra. Oficiais de inteligência aliados destacavam para seus comandantes quando identificavam a das Reich entre as posições alemãs. Em certo setor, era vista como formação de alta qualidade e esperava-se que lutasse com determinação. A inteligência soviética também via as divisões Panzer da Waffen-SS como adversários perigosos. O comando do Exército Vermelho reconhecia a tática agressiva e o equipamento superior dessas unidades em relação às formações padrão da Wehrmacht.
Relatórios pós-ação soviéticos frequentemente mencionavam as divisões SS, observando sua tendência a contra-atacar em vez de recuar e sua disposição em sofrer baixas para manter posições. Os estrategistas soviéticos sabiam que, apesar dos desafios táticos das Waffen-SS, elas não mudariam as realidades estratégicas. A indústria alemã não competia com os recursos soviéticos. A União Soviética produzia mais tanques, artilharia e aeronaves que a Alemanha. As fábricas soviéticas realocadas para além dos Urais estavam fora do alcance dos bombardeiros alemães. A cada mês, a correlação de forças mudava ainda mais a favor dos soviéticos. A excelência tática no nível de divisão não podia compensar o esgotamento estratégico no nível nacional. Das Reich podia vencer batalhas, mas a Alemanha não podia vencer a guerra. Esse entendimento orientou o planejamento operacional soviético. O Exército Vermelho aceitava pesadas baixas para desgastar as forças alemãs. As perdas soviéticas eram severas, muitas vezes maiores do que as perdas alemãs em qualquer confronto, mas as perdas alemãs não eram sustentáveis. Entre abril e julho de 1943, os soldados da divisão das Reich se recuperaram antes de serem enviados para a Batalha de Kursk. A divisão recebeu reforços, integrou novos equipamentos e realizou treinamentos. Operando como parte do 2º Corpo Panzer SS, sob o comando do Exército Panzer IV do General Hoth, a das Reich executaria uma penetração estratégica na porção sul do saliente de Kursk, protegendo o flanco do corpo. Operação Zitadelle. A ofensiva alemã em Kursk tinha como objetivo cortar o saliente de Kursk. Cercando e destruindo as forças soviéticas dentro dele, o sucesso encurtaria a linha de frente alemã e eliminaria uma área de preparação soviética para futuras ofensivas. O 9º Exército atacaria pelo norte e o 4º Exército Panzer pelo sul. Ambos se encontrariam a leste de Kursk, cercando as forças soviéticas. Os soviéticos já sabiam do plano alemão, pois sua inteligência havia infiltrado o comando alemão. Os detalhes da operação chegaram a Stalin semanas antes do início da ofensiva. O Exército Vermelho usou esse tempo para preparar o sistema defensivo mais extenso já construído. Vários cinturões defensivos se estendiam por quilômetros, com trincheiras, campos minados, valas antitanque e bunkers. As defesas de Kursk absorveram imensos recursos, mas criaram uma zona que nenhum exército poderia penetrar rapidamente. A ofensiva começou em 5 de julho de 1943. Chuvas fortes haviam tornado as estradas trilhas de lama nos dias anteriores. Essa condição adversa obrigou os Panzergrenadiers das Reich a avançarem sem o apoio crucial dos tanques. Nas fases iniciais, os tanques atolados na lama não conseguiam avançar com suprimentos, apesar dos obstáculos. O posicionamento estratégico dos Stukas permitiu a das Reich atingir os objetivos iniciais, como conquistar Berezov e suas elevações. A resistência russa aumentou, submetendo rapidamente os soldados da SS a bombardeios de artilharia e ataques aéreos. A escala das preparações defensivas soviéticas superou as expectativas alemãs. Campos minados direcionavam os avanços alemães para zonas de morte, canhões antitanque destruíam panzers à distância e a artilharia soviética disparava em áreas de provável reunião alemã. Das Reich avançou mesmo assim, o quadro experiente da divisão sabia como romper as defesas. Engenheiros abriram caminhos pelos campos minados, os panzers forneciam poder de fogo móvel, os granadeiros exploravam as brechas, lentamente, metodicamente. Das Reich penetrou as linhas defensivas soviéticas. No entanto, em Prokhorovka, a divisão enfrentou um contra-ataque soviético formidável. A Batalha de Prokhorovka em 12 de julho foi amplamente mitificada. Relatos soviéticos descreveram como uma vitória defensiva brilhante, com tanques do Exército Vermelho destruindo muitos blindados alemães. Relatos alemães falaram de um confronto difícil, porém vitorioso. Na verdade, não houve derrota decisiva dos alemães, nem vitória brilhante dos soviéticos. Foi uma batalha de desgaste com grandes perdas para ambos os lados. A batalha de tanques nas colinas próximas a Prokhorovka teve grandes confrontos, com centenas de blindados lutando a curta distância. O campo de batalha tornou-se um caos de veículos em chamas, explosões e fumaça. Das Reich manteve a posição, fortificada pelo apoio dos destroyers de tanques Studi. Colaborando com outras divisões Waffen-SS dentro do 2º Corpo Panzer SS, eles neutralizaram mais de 300 tanques inimigos. No entanto, as perdas soviéticas também foram severas. O 5º Exército de Tanques da Guarda, que realizou o principal contra-ataque soviético, perdeu mais da metade de seus tanques.
Os T-34 avançaram em massa contra os alemães. Muitos foram destruídos à distância pelo fogo antitanque, mas outros chegaram às linhas inimigas e lutaram corpo a corpo. Os tripulantes de tanques soviéticos foram corajosos, mas pouco sofisticados taticamente. Ondas de T-34 avançaram sem apoio de infantaria, tornando-os vulneráveis às armas antitanque alemãs. Os dias seguintes foram de desgaste intenso, com ambos os lados lutando pela supremacia e poucos ganhos territoriais. A batalha se transformou em um impasse destrutivo. As forças alemãs não conseguiram romper as linhas e as forças soviéticas não conseguiram eliminar o saliente alemão. O custo em vidas humanas e tanques foi severo em ambos os frontes. A reposição de perdas do Exército Vermelho contrastava com as divisões da Waffen-SS, como a das Reich, que não tinha esse recurso. As perdas russas, embora maiores do que as sofridas pelos alemães em muitos combates, eram compensadas pela sua capacidade de repor as forças. As fábricas soviéticas produziam milhares de T-34S e os programas de treinamento formavam novas tripulações. Por outro lado, as divisões da Waffen-SS, incluindo a das Reich, enfrentavam a realidade de manter operações com recursos cada vez menores. Os números de baixas da das Reich em Kursk foram substanciais. Aproximadamente 30% da força de combate foi perdida durante as 2 semanas de operação. Incluiu veteranos insubstituíveis do NC e oficiais subalternos, essenciais em qualquer unidade militar eficaz. Um Zugführer com 3 anos de combate não podia ser trocado por um recém-formado da Junkerschule, independentemente do treinamento. A expertise tática, a capacidade de ler o campo de batalha, a liderança que inspira os soldados a seguir, essas qualidades só se desenvolvem com a experiência. Os substitutos chegaram, mas lhes faltava experiência de combate. A divisão que saiu de Kursk estava visivelmente mais fraca do que a formação que havia reconquistado Kharkov. Esse declínio não era imediatamente aparente. Das Reich continuava sendo uma formação formidável. No entanto, a tendência era clara. Cada operação consumia uma experiência insubstituível. Relatórios de baixas traziam nomes de soldados que não podiam ser devidamente substituídos. Após a invasão aliada da Sicília em julho, a demanda por divisões alemãs no oeste levou a uma mudança de estratégia. Hitler ordenou a suspensão da Operação Citadel. As forças alemãs não conseguiriam romper em Kursk. Das Reich passou de uma postura ofensiva para uma defensiva. Na segunda metade de 1943, a divisão lutou em várias batalhas intensas no rio Mis e foi encarregada novamente de defender cidades já conquistadas. As batalhas foram difíceis, pois a das Reich geralmente estava em desvantagem numérica diante das forças soviéticas. Na maioria dos combates, virou uma luta de desgaste, mas a divisão manteve bom desempenho. A proficiência tática alemã frequentemente prevalecia nos combates individuais. No entanto, o sucesso tático não podia alterar a realidade estratégica. O Exército Vermelho avançava implacável, aceitando grandes baixas para manter a pressão. Em julho, das Reich foi realocada da área oeste de Belgorod. Contra-ataques e lutas defensivas se seguiram ao longo da região de Mius-Donetsk, seguidos por combates próximos a Stalino e Maranovka. Em agosto e setembro de 1943, houve a continuação das operações defensivas, contra-ataques e batalhas nas áreas de Kharkov e Poltava. As responsabilidades da divisão seguiram até a retirada estratégica sobre o rio Dnieper, enfrentando novos contra-ataques e confrontos defensivos na curva do Dnieper. A retirada através do Dnieper representou uma grande derrota estratégica para a Alemanha. O Dnieper era um obstáculo natural formidável. Hitler havia ordenado que fosse mantido a todo custo. As forças soviéticas cruzaram apesar da forte resistência alemã. Durante 5 meses, das Reich sofreu reveses implacáveis, atingindo seu ponto mais baixo com a perda de Kiev em novembro. Quando 1943 chegou ao fim, a divisão se viu reduzida à força de um grupo de combate, talvez 5.000 soldados efetivos de um efetivo autorizado de mais de 19.000. Consequentemente, os primeiros elementos da Das Reich foram enviados à França. No fim de abril de 1944, toda a divisão já havia sido retirada da frente oriental, marcando uma mudança estratégica de foco e o início de um período dedicado à recuperação e reorganização. A divisão havia sido desgastada pelo atrito. O combate contínuo de fevereiro até novembro havia consumido o quadro de veteranos do meio da guerra. Em 22 de outubro de 1943, a divisão passou por uma transformação, sendo redesignada como 2ª Divisão Panzer SS das Reich e posteriormente reequipada no sul da França. Durante a primavera de 1944, a 1ª Panzerabteilung passou por uma atualização significativa, fazendo a transição para os tanques Panzer V Panther.
Estes eram superiores ao Panzer IV em blindagem, proteção e poder de fogo. O canhão longo de 75 mm podia penetrar qualquer tanque aliado em distâncias de combate. Simultaneamente, a companhia pesada de Panzer foi reestruturada, surgindo como Schwer SS Panzer Abteilung 101 equipada com tanques Tiger I. Avanços em poder de fogo ocorreram dentro do regimento de artilharia Panzer SS-2, que incorporou obuseiros autopropulsados, Wespe e Hummel. Esses veículos forneciam apoio de artilharia móvel capaz de acompanhar o avanço dos Panzers. Enquanto estavam no sul da França, as forças da 2ª Divisão Panzer SS das Reich participaram de operações antipartidárias, moldadas por sua experiência na frente oriental. As tropas mostravam pouca tolerância às perdas causadas pela resistência francesa. Os partisans, frequentemente comunistas, foram brutalizados pela frente oriental e viram camaradas mortos por eles. A resposta a danos infligidos ao pessoal alemão ou a veículos era frequentemente marcada por retaliação brutal, refletindo a mentalidade endurecida pela Batalha da Divisão. Nesse estágio, o declínio do final da guerra já havia começado e o influxo de recrutas e substitutos da Wehrmacht começou a diluir o caráter da divisão. Alguns substitutos vieram de unidades extintas da Luftwaffe ou Kriegsmarine, sem treinamento de infantaria. Outros eram alemães étnicos de territórios ocupados com motivação duvidosa. O treinamento foi reduzido devido à falta de mão de obra e à perda de veteranos, sargentos e oficiais. Na frente oriental, a divisão das Reich, depois da Normandia, não seria a mesma formação que em Kharkov. A coesão ideológica e o espírito voluntário de 1940 deram lugar a uma organização militar mais convencional, lutando com os mesmos problemas de mão de obra e qualidade que afetavam todas as formações alemãs. No entanto, um grupo de veteranos da Frente Oriental permaneceu, oferecendo conhecimento tático e liderança após o desembarque aliado na Normandia. Em 6 de junho de 1944, a divisão recebeu ordens para se deslocar de sua área próxima a Bordeaux para as linhas de frente. A distância era de aproximadamente 750 quilômetros. Em condições normais, uma divisão mecanizada poderia percorrer isso em 3 ou 4 dias. A jornada foi dificultada por sabotagens da resistência francesa e principalmente pela superioridade aérea aliada. A superioridade aérea aliada tornava perigoso deslocar-se de dia. Jabos, bombardeiros, Jagged, caças-bombardeiros atacavam qualquer concentração de veículos. Typhoons, Thunderbolts e Mustangs patrulhavam as estradas, atacando qualquer coisa que se movesse. Uma coluna de caminhões era um alvo fácil. A divisão tinha que se mover em pequenos grupos, geralmente à noite ou de manhã cedo, quando o clima mantinha as aeronaves aliadas em terra. Movimentações que levariam dias duraram semanas. Os batalhões chegaram ao setor da Normandia gradualmente no fim de junho. A divisão chegou à linha de frente fragmentada, com as unidades chegando aos poucos, em vez de como uma força coesa. Essa fragmentação prejudicou a eficácia em combate. Táticas de armas combinadas requerem coordenação entre panzers, panzergrenadiers, artilharia e apoio. Se as unidades chegam separadas, essa coordenação é inviável. A sabotagem da resistência francesa aumentou os atrasos. Trilhos de trem foram explodidos, pontes foram destruídas e linhas telefônicas foram cortadas. Embora as ações da resistência não pudessem parar a divisão, elas causaram atrasos cumulativos. Horas perdidas aqui e ali somaram-se a dias. Em uma represália brutal pela morte de aproximadamente 40 soldados alemães em emboscadas, 99 civis em Tula foram enforcados em postes de luz e varandas pelas forças da SS. Em 9 de junho, o rapto de SS Schönbandführer Helmut Kempfer, comandante do 3º Batalhão do Regimento SS Panzer Grenadier der Führer, pela resistência, marcou um ponto de virada. Kempfer desapareceu em 9 de junho. Seu destino permaneceu desconhecido para sua unidade. Esse evento desencadeou a horrível destruição da cidade de Ordure-sur-Glane, perto de Limoges, em 10 de junho, resultando no assassinato de 642 civis. Homens, mulheres e crianças sofreram o peso da brutalidade orquestrada pelos três. Companhia do 1º Batalhão sob a liderança do SS Hauptsturmführer Otto Kahn e do comandante do batalhão, SS Obersturmbannführer Adolf Dickmann. Homens da vila foram fuzilados, mulheres e crianças trancadas na igreja, depois incendiada. Quem tentou escapar foi metralhado. Esse episódio sombrio deixou uma marca profunda na história e segue como uma das maiores atrocidades das forças alemãs na Europa Ocidental. Ao chegar à frente de invasão entre os dias 16 e 17 de junho, a Das Reich enfrentou desafios logísticos, pois partes da divisão ainda estavam a caminho do sul. Consequentemente, a divisão se viu dividida, com unidades alocadas para várias formações do exército.
Principalmente, essas unidades entraram em combate contra as forças britânicas e canadenses na região de Caen. O país de Bocage, com suas SEBs, apresentava desafios táticos únicos. A visibilidade era limitada. Cada campo era uma fortificação separada. As forças defensoras tinham imensas vantagens. Um momento notável ocorreu quando um dos soldados mais renomados da divisão alcançou reconhecimento. SS Oberscharführer Ernst Bachmann, no comando de um único Panzer, 5 Panther assumiu posição em um cruzamento em Le Lory no dia 27 de junho. Seu Panther foi danificado e acabou se separando de sua unidade. Em vez de recuar, Bachmann escolheu emboscar as forças aliadas usando as estradas estreitas. Quando uma coluna formidável composta por pelo menos 14 tanques inimigos, além de caminhões, surgiu, Bachmann e sua tripulação demonstraram habilidade excepcional, lutando de uma posição escondida. Destruíram 8 tanques Sherman e vários caminhões, inclusive de combustível. As estradas estreitas impediram a manobra dos tanques aliados. Forçados a avançar em coluna, tornaram-se alvos de flanco para o Panther de Bachmann. Apesar da intervenção dos caças-bombardeiros aliados, que causaram danos ao seu tanque, Bachmann manteve sua posição, recuando apenas quando esgotou a munição. Seu Panther absorveu vários impactos, mas sua espessa blindagem frontal resistiu. Essa ação se tornou lendária na Das Reich, mostrando como habilidade e bom posicionamento podiam alcançar resultados mesmo diante de grande desvantagem numérica. A Das Reich enfrentou intensos combates para barrar o avanço das tropas dos Estados Unidos a partir da área de invasão perto de Saint-Lô. A divisão foi usada de forma fragmentada conforme as unidades chegavam, dificultando operações coordenadas. Em agosto, várias unidades alemãs ficaram presas no bolsão de Falaise, em situação desesperadora. As forças aliadas haviam rompido as defesas alemãs na Operação Cobra e os blindados americanos avançavam pela Bretanha em direção a Paris. A Das Reich destacou-se como uma das unidades que conseguiram romper o cerco imposto pelas tropas canadenses e polonesas. A fuga ocorreu durante a noite de 19 para 20 de agosto. As forças alemãs atacaram em direção ao leste, tentando escapar antes que o bolsão se fechasse completamente. Combates brutais ocorreram na escuridão e na confusão. O preço foi alto. A Das Reich perdeu a maioria de seus Panzer restantes e veículos durante a fuga. Seus esforços para romper desempenharam um papel na abertura de uma rota de fuga para outras tropas alemãs cercadas. No entanto, houve perdas importantes. Christian Thyssen, SS, Obersturmbannführer e comandante de regimento, uma figura notável na Das Reich, que havia recebido a Cruz de Cavaleiro em Kharkov, foi morto na Normandia em 28 de julho, quando o Kübelwagen em que ele estava, junto com um motorista e um suboficial, foi atingido por um tanque americano em avanço. O tanque atirou, matando os 3 ocupantes. Soldados americanos, revirando os destroços, levaram sua túnica com condecorações e identificação. Ele foi enterrado como soldado desconhecido, depois identificado por registros dentários e relatórios de baixas. As perdas da divisão na Normandia foram catastróficas. Aproximadamente 50% da força de combate foi perdida em 2 meses de combate. A divisão perdeu líderes experientes de companhia e pelotão, veteranos com anos na frente oriental que não podiam ser substituídos. Os soldados substitutos eram geralmente recrutas mal treinados, incluindo adolescentes da juventude hitlerista ou pessoas mais velhas. Homens anteriormente isentos do serviço na linha de frente devido à idade ou problemas de saúde. Após os combates na Normandia, a Das Reich executou uma retirada estratégica para o Sena, resistindo na cabeça de Ponte de Rouen. Em 28 de agosto de 1944, a divisão havia recuado através do Sena com enorme dificuldade. Restavam poucas pontes ativas, e o equipamento era transportado em balsas improvisadas. A maioria dos equipamentos pesados foi abandonada na margem oeste. A retirada subsequente os levou por Vernon, atravessando o Mosa ao sul de Namur, e envolveu ações defensivas ao longo do Mosa, em torno de Huy, até 7 de setembro de 1944. A retirada posicionou a Das Reich atrás da linha Siegfried, a muralha do oeste, onde batalhas defensivas ocorreram na região de Eifel coberta de neve, começando em 23 de outubro de 1944. Os esforços de alívio na linha de frente foram concluídos em meados de novembro, e a Das Reich passou por um processo de rejuvenescimento na região de Sauerland, ao sul de Paderborn, com a adição de muitos recrutas vindos da Wehrmacht. Essa incorporação marcou uma queda perceptível na qualidade geral das tropas da divisão. Grande parte da Das Reich começou a perder seu status de elite. Os substitutos não tinham o treinamento, motivação e coesão anteriores, o que prejudicou o desempenho.
Apesar do bom equipamento, os Panthers e Tigers que chegaram no fim de 1944 eram tecnologicamente superiores aos anteriores. O Panther AUSFG possuía blindagem mais espessa e maior confiabilidade. O Tiger I seguia sendo uma arma poderosa, mas suas tripulações eram inexperientes. Tripulações que treinam e lutam juntas por meses desenvolvem coordenação impossível de ser rapidamente replicada. A coordenação entre os elementos de Panzer e Panzer Grenadier, que era perfeita em Kharkov, agora exigia esforço constante para ser mantida. A disciplina no uso do rádio era ruim, a coordenação entre infantaria e tanques, os exercícios precisavam ser repetidos. A divisão continuava perigosa. Seus Panthers e Tigers ainda podiam destruir os blindados aliados. Seu corpo de veteranos ainda fornecia liderança tática, mas já não era mais o instrumento de precisão que havia sido em 1943. Em dezembro, Das Reich foi transferida para Euskirchen, preparando-se para a Batalha do Bulge sob comando de Neumann Hashdam Hein. O papel da divisão era apoiar o avanço principal do 6º Exército Panzer SS. A divisão lançou sua ofensiva em 20 de dezembro, avançando pelo entroncamento de Barak de Freitur, um cruzamento rodoviário crucial nas Ardenas. As forças americanas que defendiam o local foram sobrepujadas, enquanto avançavam por um terreno difícil em condições de inverno. Das Reich cercou as tropas americanas em Senne e, assim como outras unidades alemãs, Das Reich enfrentou escassez de combustível e munição. O plano ofensivo presumia que depósitos de combustível americanos capturados sustentariam o avanço alemão, mas isso se mostrou incorreto. As forças americanas negaram ou destruíram os estoques de combustível antes de recuar. Apesar dos obstáculos logísticos, a divisão conquistou posições vitais, incluindo Manhey e Grand Manil, entre os dias 24 e 25 de dezembro. Essas aldeias controlavam estradas importantes, mas logo caíram diante de contra-ataques americanos determinados, com apoio de blindados e artilharia. Das Reich não tinha força para resistir aos contra-ataques americanos concentrados. O as de blindados Ernst Bachmann aumentou seu recorde ao destruir mais 15 tanques Sherman durante esses combates, elevando seu total para mais de 80 baixas confirmadas. 9 desses tanques americanos foram deixados pelas tripulações. Quando se deparavam com o Panther solitário de Bachmann, destacava-se o impacto psicológico de enfrentar um oponente habilidoso em um equipamento superior. As táticas de Bachmann enfatizavam emboscadas a partir de posições ocultas, usando o terreno ao máximo a seu favor. Até 17 de janeiro de 1945, Das Reich permaneceu engajada em operações defensivas na região de Meuse e Marcha, enquanto as forças americanas reduziam metodicamente a saliência. Depois, a divisão deixou a linha de frente e recuou para trás da linha Siegfried, em direção a Koblenz. Durante a realocação, a divisão teve breve recuperação, mas os reforços e equipamentos continuaram inadequados, mesmo com revitalização parcial e falta de equipamentos. Das Reich foi transferida para o Grupo de Exércitos Sul, perto do Lago Balaton, entre 8 e 15 de fevereiro de 1945. A viagem ao leste consumiu as reservas de combustível já escassas nesse teatro de operações. A divisão concluiu o reabastecimento, absorvendo todos os reforços reunidos desde 6 de março. Das Reich participou da última ofensiva alemã na frente oriental, a Operação Frühlingswachen, ou Despertar da Primavera. O objetivo principal era garantir os campos de petróleo restantes em Nagykanizsa, Hungria. A situação de combustível da Alemanha estava crítica. A produção de combustível sintético parou devido aos bombardeios aliados, e a Alemanha perdeu os campos de petróleo romenos. O petróleo húngaro era sua última fonte significativa. Sem combustível, os panzers e as aeronaves eram inúteis. A ofensiva tinha como objetivo aliviar Budapeste e garantir os campos de petróleo nos últimos meses da guerra. Das Reich lançou uma ofensiva na margem leste do canal Sil, avançando e alcançando a área ao norte de Sarva em 12 de março de 1945. Os avanços iniciais romperam as defesas soviéticas por pouco tempo. O sucesso parecia possível, mas a ofensiva enfrentou grandes desafios. As traiçoeiras condições da primavera, a Rasputitsa, ou Estação da Lama, mergulharam o avanço em lama profunda, trazendo-o a uma paralisação completa. Tanques atolavam, caminhões não se moviam e colunas de suprimentos paravam. Em apenas 10 dias, uma contraofensiva russa determinada interrompeu o ímpeto de Das Reich. As forças soviéticas, tendo absorvido o ataque alemão, contra-atacaram com força esmagadora e a falta de combustível tornou-se crítica. A logística alemã já não sustentava operações blindadas longas. Os panzers eram abandonados por falta de combustível, não por ação inimiga. As tripulações destruíram os veículos para evitar a captura e recuaram a pé.
Isso representava a máxima inutilidade, abandonar armas modernas, não porque foram derrotados em combate, mas porque não havia combustível para operá-las. Até 18 de março, a divisão manteve postura defensiva perto de Usku após ofensiva russa. Das Reich foi retirada da linha de frente. A divisão iniciou a retirada para a margem leste do lago Neusiedl, culminando na retirada para a periferia sul de Viena até 27 de março. A retirada foi realizada sob constante pressão soviética e ataques aéreos aliados. Das Reich assumiu a defesa das pontes cruciais sobre o Danúbio, na extremidade leste de Viena. Com combates intensos de casa em casa nos subúrbios, as batalhas foram sangrentas à medida que o Exército Vermelho avançava. Os prédios de Viena serviram como defesa, mas a artilharia soviética e os foguetes Katyusha destruíram os pontos fortes alemães. As unidades da divisão focaram seus esforços na ponte Floridsdorf até 9 de abril, tentando barrar o avanço inimigo em combates muito brutais. As táticas de assalto soviéticas haviam evoluído significativamente desde 1941. Equipes de armas combinadas, tanques, infantaria e artilharia operavam com sofisticação cada vez maior. Os defensores alemães lutaram bem, mas foram superados pela superioridade material. Subsequentemente, Das Reich se encontrou em batalha a leste de Melk, antes de iniciar uma marcha em direção à região entre Praga e Dresden em 26 de abril. O número cada vez menor de tanques restantes desempenhou um papel crucial na cobertura da retirada, embora tenham sido destruídos ao chegarem às áreas devido às reservas esgotadas de combustível e munição. Esse foi o capítulo final dos esforços de guerra da Das Reich, que enfrentava a falta de recursos diante do avanço aliado pelo leste e oeste. Enquanto isso, o regimento SS Panzergrenadier de Führer dedicou seus últimos dias ao resgate de civis alemães, auxiliares da Wehrmacht, mulheres e soldados feridos em Praga durante a Revolta de Praga. No início de maio, forças de resistência tchecas se revoltaram contra a ocupação alemã ao entrarem na cidade. O comandante do regimento, SS Standartenführer Otto Weidinger, e suas tropas guiaram civis e feridos através das linhas dos partisãs tchecos, chegando finalmente a Rokycany, na Boêmia, onde se renderam às forças americanas que se aproximavam. Entre 8 e 9 de maio, a maioria dos membros da Das Reich sobreviveu ao período em cativeiro americano. As condições eram duras, mas suportáveis. Para quem caiu nas mãos de russos ou tchecos, o destino foi pior. Muitos foram executados ou morreram. Nos campos de trabalho soviéticos, os partisãs tchecos não mostraram misericórdia a soldados da SS capturados, especialmente da Das Reich, por sua reputação. Durante toda a guerra, 72 membros da divisão foram homenageados com a Cruz de Cavaleiro, marcando o maior número desse tipo de condecoração entre todas as formações alemãs durante o conflito. Esse reconhecimento refletiu o valor e as conquistas dos membros da Das Reich no campo de batalha, tornando-a uma unidade distinta e condecorada nas Forças Armadas alemãs. Na Segunda Guerra Mundial, a Cruz de Cavaleiro reconhecia coragem, liderança e habilidade tática individuais. A divisão Panzer SS Das Reich surge na história tanto aclamada por seu status de elite e destreza militar, quanto condenada pela prática de crimes de guerra, incluindo atos hediondos contra civis. A divisão teve papel importante em diversos conflitos, dos Países Baixos a Viena. No entanto, seu legado histórico permanece manchado pelas ações criminosas em Oradour-Suglan, Thule e inúmeros outros locais. Apesar dessa dicotomia de ser tanto uma força militar poderosa quanto participante de ações repreensíveis, a divisão Das Reich continua sendo um tema de importância histórica e debate. A eficácia em combate deve ser avaliada separadamente da conduta criminosa, mas ambas fazem parte do registro histórico. As conquistas da divisão no campo de batalha não desculpam seus crimes, e seus crimes não apagam sua eficácia militar. As duas realidades coexistem no registro histórico e precisam ser reconhecidas para compreender o papel dessa formação na Segunda Guerra Mundial.